Já... Então é isso aí, meus amigos. É uma grande alegria estar com todos vocês neste encontro mundial novamente, com tantos rostinhos que fazia tempo que eu não enxergava por aqui, outras pessoas também que eu ainda não conheço, né? Então a proposta de hoje é que a gente possa trabalhar esse capítulo sobre o transtorno de personalidade paranoide, ver todas as questões que ele nos gera, que ele nos traz, principalmente em termos de diferenciação, a gente entender do que se trata de fato, né, esse transtorno, através da luz da psicologia profunda e do espiritismo. Ou seja, vamos falar dos aspectos reencarnatórios, os aspectos mediúnicos, qual o papel disso na trajetória do espírito, por que que ele se encastela ao ver o mundo de uma forma tão e tão desconfiada, né? Que seria o transtorno de personalidade paranoide. Então, a minha proposta, pessoal, é que a gente vai fazendo uma conversa ao longo do nosso encontro hoje, e claro que para o final a gente também dá mais espaço para as perguntas, certo? Então, vocês podem me interromper, levantar a mãozinha, certo? Então, nós vamos aqui trabalhando um pouco essa temática. Quando a Joana de Ângeles vai nos falar sobre a paranoia e o transtorno de personalidade paranoide, geralmente ela fala no indivíduo que, se em si mesmando, passa a desconfiar de tudo e de todos, desconfiar da sociedade, não dando-se conta do seu orgulho, da sua raiva, das suas emoções não elaboradas. Ou seja, nós estamos lidando aí com o antigo mecanismo da projeção psicológica, em que nós projetamos algo no outro. Toda paranoia sempre vai ter um forte elemento de projeção, de colocar no outro a ameaça, a raiva, todo tipo de infortúnio que pode vir à tona. Não é que as pessoas, meus amigos, não possam trazer as suas ameaças, não possam trazer as suas dificuldades e não tenham perigo. Não quer dizer que não há maldade no mundo, mas que a paranoia é uma forma de ler o mundo através da ameaça, onde o mal está sempre lá fora. Então nós começamos esse capítulo justamente falando, né, da nossa sobrinha querida sobre o estudo da mentora, que a ansiedade, principalmente o medo, o receio de ser lesado, o receio do ambiente, é uma experiência básica do ser humano. É uma emoção que vem à tona. E essa emoção, ela é importante que exista, porque ela é um dos mecanismos de adaptação ao meio externo. Nós podemos ter o medo do que está fora e o medo do que está dentro. Então, toda emoção, ela é uma adaptação ao externo ou ao interno. Todo qualquer tipo de emoção, porque as emoções são elementos básicos, né? Então, o medo é uma emoção básica que serve para quê? O que que vocês acham? Qual que é a serventia do medo? Proteger de alguma ameaça. A É proteção, sobrevivência. sobrevivência. Ou seja, o mecanismo de luta e fuga que diz respeito à mudança do sistema nervoso do simpático para o parasimpático, em que nós estamos justamente fazendo essa mudança de mecanismo, em que o nosso sistema nervoso ele vai então liberar no nosso organismo maior dose de cortisol e adrenalina quando nós nos sentimos ameaçados, para que a gente possa se defender de algum elemento. Então, luta e fuga é algo básico da humanidade. Sem isso, nós não teríamos a sobrevivência, porque todos os instintos, como o instinto de luta e fuga, eles servem para a manutenção da espécie e para a manutenção física do indivíduo, né? Ou seja, se eu não cuidar do meu corpicho, a minha encarnação não vai até o final. Ela não decorre no tempo que eu tenho aqui na Terra. E os espíritos já diziam a Kardec que a importância do corpo, da manutenção do corpo, é para a experiência do espírito. Então é necessário que eu tenha a autopreservação. O que que é autopreservação, então, né?
alimentação, sexualidade e luta e fuga. Daí sim, desse sistema de defesa. Então, se eu estou andando na mata e me deparo com o leão, esse sistema ele é acionado de luta e fuga. Então, vai liberar cortisol. Para que que serve o cortisol? Para que naquele momento eu tenha menos dor, para que também, se eu bater a perna, por exemplo, fugindo do leão, não é o momento da perna inchar, porque eu não vou conseguir correr. Então, é o momento que ela não vai fazer cicatrização. Ela não vai inchar. Pelo contrário, eu preciso que o corpo corra, que ele funcione. E depois que eu parar aqui esfriar o organismo, aí sim, aí vai inchar a perna, eu vou sentir dor, eu vou sentir todo aquele desconforto que eu não senti antes, né? E a adrenalina, que é para o impulso de agressividade, para lutar ou correr. E claro que alguém vai me perguntar aqui, poxa, Alexandre, mas correr como é que é lutar com o leão não vai dar muito certo, né? Estatisticamente, pessoal, eu diria que sem uma arma de fogo, lutar com o leão no muque não dá muito certo, né? A não ser em história de pescador, aí tem de tudo, né? Mas nos resta correr, né? E daí alguém vai dizer assim, poxa, mas o leão é muito mais rápido que o ser humano, né? Como é que a gente vai correr do leão? Mas vocês sabiam que não precisa ser mais rápido que o leão para fugir dele? Por incrível que pareça, tu não precisa correr mais rápido que o leão. É só tu correr mais rápido de quem tá do teu lado. Daí é isso sim, esse sim tu tem que ser mais rápido. O leão é outra história, né? Ele que fica com o leão, né? Então, ou seja, é para isso que serve o nosso sistema de luta e fuga. Então, ter medo é uma resposta adaptativa do organismo e do psiquismo. Então, nós precisamos ter esse mecanismo da emoção do medo. Porém, nós podemos adoecer em todas as coisas que constituem o nosso ser humano. Na vaidade, no amor, na alimentação, na intelectualidade, no cuidado, no descuidado, nas formas de se relacionar. Inclusive, nós enlouquecemos no medo. Nós entramos em transtorno desadaptativo daí em relação à realidade interior. Fazemos uma falsa adaptação, uma adaptação exagerada. Então, existe o medo exagerado e a paranoia, o transtorno de personalidade paranoide, é um transtorno em que a personalidade se estruturou em torno do medo, em torno de um medo muito básico, né? Como se fosse assim, uma ameaça muito grande. Todos os transtornos de personalidade não tratam, por exemplo, assim, de uma somente da paranoia, mas é um transtorno de personalidade. A forma do indivíduo ler o ambiente parte do medo de que ele vai ser ameaçado de alguma forma. Geralmente, falando agora da vida presente, são indivíduos que passaram por alguma privação muito cedo, ou passaram por algum tipo de abuso, algum tipo de perigo, algum tipo de privação, períodos de guerra, períodos de fome, ou os familiares, a geração anterior passou por dificuldades e tratou a pessoa dentro daquele medo, daquela ferida familiar. Então a pessoa, de alguma forma, aprendeu sobre aquilo. Então é muito comum, principalmente aí na Europa, de pessoas que tenham passado por períodos de guerra muito difíceis e que precisaram estocar alimento. E aí nós vemos famílias que vão estocando alimento mesmo sem saber por quê, porque aprenderam isso. Então, às vezes, tem um medo, uma certa evitação, né? E no transtorno de personalidade paranoide, quando que isso é um transtorno de personalidade, né? O DSM-5, que é o manual de transtornos da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, é a bíblia da psiquiatria e das psicopatologias, digamos assim. Ele nos traz algumas diretrizes. Claro que quando a gente fala de um manual, pessoal, nós não estamos falando da verdade, é apenas um referencial teórico, né? A teoria pode colocar tudo dentro de uma caixa, pode limitar a experiência, daí não é uma boa forma de entrar em contato com a teoria, né? Com o conceito. Mas vamos entender o conceito apenas como uma ponte, uma porta para tentar entender algo, aí sim, aí tem algum valor, né? Então, segundo o DSM-5, né, nós estaríamos centralizados nesses critérios abaixo, aqui, né, que teríamos que haver pelo menos quatro deles, né? Que, primeiro, seria a suspeita sem embasamento suficiente, para a pessoa sempre vai ser, ela vai achar que é suficiente, né? De estar sendo explorado, maltratado ou enganado por outros. Então a pessoa está sempre sendo explorada. Ela está sempre pronta para algum golpe que ela vai entrar em contato. Qualquer tipo de relação, pode ser assim, uma pessoa de longa data, ou um relacionamento simples, ela está sempre tentando ver aonde que ela vai ser enganada.
aonde que ela vai ser explorada. Segundo ponto, preocupa-se com dúvidas injustificadas acerca da lealdade e da confiabilidade dos amigos, dos sócios, dos familiares, né? Então, ele está sempre de olho nessa lealdade. Pode ser uma lealdade de anos, mas ele sempre acha que aquilo pode se perder, né? Que a pessoa vai trair, está sempre orando para ser traído. Terceiro, reluta em confiar nos outros devido ao medo infundado de que as informações serão usadas contra si mesmo. Eu conheço pessoas que só falam no WhatsApp em código. Elas querem falar de um amigo, por exemplo, vamos falar do Alexandre Fontoura dos Santos. Não é o Alexandre, é o AFS, devido ao medo de como as informações serão usadas. Meus amigos, nós estamos numa época das informações, das redes sociais, dos mecanismos de busca. Claro que tem muita maracutaia, né? Tem muitos golpes, tem muitas formas de se utilizar as informações de modo insincero, de forma muito perversa. Claro que nós não devemos ser ingênuos em relação a isso. Mas a pessoa com esse tipo de transtorno, ela vive assim. Ela sempre acha que as informações vão ser usadas de má fé em relação a ela. E se algum dia são, porque, claro, nós estamos no mundo, existem traições, existem frustrações, as pessoas têm as suas quedas morais. Isso é muito destrutivo na vida da pessoa, porque para ela é como se fosse um viés de confirmação de que as paranoias que ela sente, os medos, estão corretos, né? De que isso é verdadeiro. O quarto ponto é que ela percebe significados ocultos nos eventos benignos. Então, tudo que é um evento benigno sempre vai ter um significado oculto que vai ser de caráter humilhante ou ameaçador. Então, são pessoas que têm muita desconfiança com generosidade. Espírita, então, dando passe de graça, tem alguma coisa por trás disso aí. Ninguém dá nada de graça. Esse é o lema da pessoa. Tem alguma coisa e a pessoa vai olhar a casa espírita, vai passar o olho, se entrar na casa espírita, vai passar o olho por tudo, né? E ela vai passar, vai fazer uma orientação, daí, olha, me parece que você precisa passar por um processo desobsessivo. Você conhece a desobsessão, como é que funciona? Disseram que eu estou obsediado, tem alguma coisa por trás. Vão usar daqui a pouco isso lá na frente para tentar me pedir algo, para tentar me extorquir, para tentar me convencer. Ou seja, ela não, elas têm uma desconfiança muito grande em compreender como alguém pode estar doando aquilo gratuitamente. Porque todos são lobos em pele de ovelha, na concepção da pessoa. E se não são, vão ser. Porque o mundo seria dividido entre trouxas e espertos. Seria uma divisão do mundo, né? Ou a pessoa é trouxa, ou a pessoa é um esperto, um espertalhão, né? Alguém que está pronto para dar algum golpe. O quinto ponto é que ela guarda muito rancor, né? De forma persistente, ela não perdoa insulto, injúria, desprezo, ela vai guardando aquilo durante anos. Ela tem o caderninho negro dentro do coração dela, né? Em que ela vai colocando todos aqueles elementos e fica então ressentida com aquilo. Sexto, que ela percebe ataques, isso aqui é muito importante, ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos e reage com raiva ou contra-ataca rapidamente. Então ela vai tentar ler a sutileza do que é falado. Então ela sempre acha que estão atacando, que estão debochando. Então nós contamos uma piada no ambiente e todos riem, ela vai tentar não rir, se possível. Às vezes ela não consegue, às vezes ela cai na risada, né? Mas ela vai tentar não rir muitas vezes, né? E vai achar que naquela piada tem uma alfinetada. E sempre são piadas que estão desqualificando. São sempre de caráter humilhante. Ou seja, eu já vou adiantando aí, claro que é uma coisa que daqui a pouco nós vamos explorar um pouco mais, que há uma inferioridade, um sentimento de inferioridade muito grande. A pessoa se acha, digamos assim, muito frágil, ela se acha um coitado, só que isso não vem para a consciência. Então todos são um perigo de ser humilhados diante de todos. Mas a maldade está no outro, não é em si, não é na própria insegurança. O ponto aí é a insegurança, mas ela não se dá conta disso. A questão não é a própria insegurança, a questão é o quanto o outro quer atacá-lo, é a maldade no olho do outro. E não eu que sou um inseguro e que vou a todos os ambientes achando que estão me humilhando, que estão debochando de mim, né?
Nós temos um personagem da cultura mundial, de um programa cultural de grande valor intelectual, que ocorria no Brasil há muito tempo atrás, chamado Cacete Planeta. É uma grande, uma grande adição intelectual, né? Brincadeiras à parte, né? Vamos usar um personagem aqui para falar de forma caricata, tá, pessoal? Para a gente tentar entender, mas claro que nós estamos falando aqui de uma doença séria, de um transtorno que realmente traz muito sofrimento. Mas lembram do Massaranduba? Alguém lembra do Massaranduba? Que era aquele personagem fortão, né? Eu acho que era a época dos anos 90 que estava na moda o Pit Boy, né? Então o Pit Boy era um lutador de jiu-jitsu que ele tinha que comprovar o seu jiu-jitsu a cada esquina, né? A cada pessoa que olhava torto para ele, né? Então o Massaranduba ele dizia assim: eu estava andando na rua quando alguém me olhou com um olhar estranho, obviamente duvidando da minha masculinidade. Eu vou dar porrada, né? Ou seja, todo mundo que olhava para ele, com certeza estava com pensamentos de julgamento, duvidando do quê? Da masculinidade dele. Então ele estava inseguro com a masculinidade, talvez tivesse emoções de cunho homoafetivo, e ele não conseguia deixar que essas emoções, sensações, eh, até dúvidas pudessem vir à consciência, e isso estava no olhar do outro. Então ele iria restabelecer a masculinidade dele dando porrada. E daí se seguia sempre, né? Ele dizia, cada episódio tinha alguma história diferente. Hoje estava andando na rua, o ceguinho me olhou de uma forma estranha, obviamente duvidando da minha masculinidade. Hoje eu estava andando, o cachorro me olhou de uma forma estranha, obviamente duvidando da minha masculinidade. Eu vou dar porrada. Ou seja, né? Então está sempre no olhar do outro que estão duvidando dele, né? Então tem essa questão muito forte. Sempre estão falando dele, sempre estão duvidando. Eu lembro de um estágio que eu fiz na época de estudante de psicologia, no hospital psiquiátrico. E coitado, eu tinha uma colega que era bastante sem noção, né? Daí ela chegou assim para mim, uma colega de estágio. Nós estávamos indo com os pacientes para o pátio, né? Para eles irem passar um tempo ali, um intervalo no pátio. E daí eu estava conversando com alguns pacientes e depois que eles foram assim à frente, uns 2 ou 3 metros à frente, bem pertinho da gente, ela chegou para mim assim, cochichando no ouvido. Daquele cochicho que todo mundo escuta, né? Alexandre, tá vendo aquele paciente ali na frente? Ele é paranoide. Ele acha que estão sempre falando dele. E ela cochichando no meu ouvido, falando do paciente, né? Eu disse assim, ah, então quem sabe tu não fica quietinha, né? E ele já olhando assim, né, com o rabo de olho, né? Coitado, né? Então, aí estava alimentando a desconfiança realmente dele, né? Porque a pessoa está sempre no centro das atenções. E o sétimo ponto, para a partir daqui a gente poder expandir, né, é que a pessoa tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade do parceiro sexual, da parceira. Então, está sempre pronto para ser traído. Então, mesmo quando a pessoa tem ou um transtorno de personalidade paranoide, que é o que a gente está tratando, ou esquizofrenia paranoide, que é um outro assunto, que daqui a pouco eu trago diferencial. Ou paranoias em geral, daqui a pouco a pessoa não tem nem o transtorno, nem a esquizofrenia, mas tem sintomas de paranoia. Então a pessoa ela já consegue fazer um juízo crítico. Então muitas vezes ela vem pedir ajuda e dizer, olha, eu tenho determinada paranoia, eu acho que o meu esposo vai trair o tempo todo, que a minha esposa vai trair o tempo inteiro, mas eu consigo ver que isso está demais na minha vida, mas, ou seja, a pessoa está dual, um lado dela acredita nisso, mas o outro tem noção de que aquilo está fora da realidade, que é demais, né? Então, tem pessoas que dizem assim, olha, minha namorada pegou o elevador, eu tenho certeza que entre alguns andares e outros ela me traiu com qualquer pessoa que entrou dentro do elevador, mas eu sei que isso é um absurdo, então eu tô vindo pedir ajuda. Então, ou seja, um lado dela acredita, mas o outro aspecto dela vê, não, peraí, tem alguma coisa errada com isso, né? Então, olha, meu esposo sempre foi uma pessoa muito querida, sempre me tratou bem, não tem indícios, mas eu acho que ele pode ter me traído, porém, um dia ele estava com um vermelho na coxa, alguém deve ter batido naquela coxa, deve ter feito alguma coisa. Tá, mas era só um vermelho, ele disse que era uma coceira, então não são às vezes nem vestígios mais fortes. Imagina quando há vestígios, né? Porque eh, as pessoas têm, né, inúmeras tendências dentro de si. Então, nós não podemos dizer para a pessoa que é impossível, né, que ela esteja sendo traída pelo colega de trabalho, pelo sócio, pelos filhos, pelas pessoas que se aproximam, ou pelo parceiro sexual, ou pela parceira sexual, que daí seria a traição sexual, daí, né? Esse tipo de medo. Nós não podemos garantir isso para a pessoa. Nós não podemos dizer assim, não, o teu marido, a tua esposa nunca te traiu. Mas olha, tu tem esse medo.
Tu tem uma traição que já existe dentro de ti e tu vive e revive ela a todo momento. E aí nós temos que tentar entender que tipo de traição é essa. Às vezes tem pessoas que assistiram uma traição dentro do lar quando eram crianças. Viram um casal que se separou, ou que engoliu aquela traição, e aquilo marcou tanto a vida da criança, porque ela tinha medo de que aquele lar se dissolvesse. Às vezes pode ter ocorrido, às vezes não ocorreu, mas aquele medo foi mal elaborado, principalmente quando os genitores usaram as crianças como ouvintes para tentar fazer uma terapia junto da criança. E que bom poder botar para fora, mas não com a criança, porque a criança não tem condições emocionais. Ah, mas a criança ficou sabendo. Bom, então dá-se uma explicação, mas não vai fazer ali um desabafo com a criança. Não é com a criança que se faz. Então, muitas vezes a criança se viu imbuída de salvar o pai, de salvar a mãe, e não tinha condições emocionais para lidar com isso. Então, a pessoa viveu desde muito cedo essa traição e ficou tentando elaborar. Então, é mais fácil trazer para a sua vida do que tentar entender que isso foi ali com os pais, né? Então, há muitas formas disso acontecer, mas a pessoa realmente ela tem esse aspecto. E a Joana de Ângeles vai nos trazer que isso está vinculado, na grande maioria das vezes, a vidas anteriores. De quais formas nós vamos tratar isso em encarnações passadas, né? Pode ter, sim, uma gênese nessa vida, mas na grande maioria das vezes isso é uma gênese em vida anterior, principalmente quando é um transtorno de personalidade, quando é algo tão central assim. De que forma? Primeiro, a pessoa pode estar lidando com um trauma de algo que aconteceu em vidas passadas, ela foi abandonada, ela foi, de alguma forma, traída, e ela não conseguiu utilizar-se do perdão e se organizar em relação àquilo emocionalmente, seja na Terra ainda, ou seja na erraticidade, e aquilo vem como um transtorno, porque ela tem muito medo de lidar com aquilo novamente. Mas a grande maioria das vezes não é nem isso. O principal acontecimento, o que é mais frequente, é quando a pessoa realizou o mal. Quando ela, de alguma forma, se utilizou do poder, do cargo, da posição de confiança, da posição familiar, por exemplo, para, de alguma forma, usurpar as outras pessoas e fazer algum mal, se aproveitando até mesmo da sua inteligência para isso. E via como as pessoas eram ingênuas, como as pessoas confiavam nela e se valia disso para conseguir. Então ela vem com um transtorno de que nada é o que parece, porque nós estamos lidando com um transtorno que diz respeito ao capítulo da persona e da sombra. Como Joana nos diz, se utilizando da psicologia profunda, claro, para tratar sempre dos aspectos espíritas e espirituais da psicologia do ser imortal presente, então ela usa conceitos de Jung, da psicologia analítica, mas o nosso olhar aqui é sempre espírita. Ela vai nos trazer, dentro desse referencial, que persona e sombra são opostos. A persona é a máscara social, é a capinha, é a aparência. E nós estamos numa época, meus amigos, que o que mais importa é a capinha. A época instagramável do Facebook, das redes sociais, que, claro, tem o seu valor, né? É também uma experiência lúdica que faz parte da vida, não tem problema algum. É uma ferramenta de comunicação. Mas ela pode facilitar a nossa queda quando nós não sabemos emocionalmente transitar nesse meio. Isso pode amplificar elementos nossos. Então, quanto mais persona, mais solta fica a sombra, que é o oculto. Persona é o que a gente mostra. Sombra são elementos ocultos e que nós ocultamos até mesmo da nossa consciência. São todos aqueles elementos mal elaborados e mal trabalhados dentro de nós. Então, nós precisamos dizer uma coisa certa, né? Que a persona, sendo a ferramenta social, ela não é mal necessariamente. Ela é importante, todos nós aqui estamos arrumadinhos, né? Ninguém está de pijama. Se tá, é algum pijama bem bonitinho que nem parece pijama, tá? Mas ninguém tá de pijama, ninguém tá se vestindo de uma forma inadequada, porque a persona é a ferramenta da adequação social, da conexão, da ponte entre o eu interior e o mundo. Então nós precisamos da persona. Ela é importante, ela é importante. Uma pessoa que não tem persona é alguém que esquizofrenizou, que sai pelado por aí,
que perde o contato, a forma de dialogar com o ambiente. Então, ela é importante. Mas há o perigo da identificação com a persona também, que a gente acha que é só a capinha, que daí é um outro transtorno, é um outro problema que vai para outra polaridade, né? Então, nós temos a ferramenta. E a pessoa com paranoia, ela acha que toda persona é falsa. Ela não transita bem nesse mundo. E ela começa a querer analisar as sutilezas e ela tem intuições nefastas. Que intuições são essas? Falsas intuições. Não é a intuição verdadeira. Porque a intuição, em termos psicológicos, ela é uma facilidade para que o inconsciente avise a consciência acerca de algo. Essa é a intuição em termos psicológicos. Em termos espirituais, nós temos a intuição mediúnica, que é quando a pessoa traz, então, claro que não deixa de ser também trazer do inconsciente uma percepção ou do seu mentor, ou da sua percepção anímica, ou até de uma lembrança de vidas passadas, alguma questão do seu espírito mesmo, alguma informação. Essa é a intuição mediúnica. E o paranoide, qual a intuição falsa do paranoide? A psicológica ou a mediúnica? O que vocês acham? Essas falsas intuições que o paranoide tem. Psicológica, né? Psicológica, Ambas. ambas. A Vera também falou ali, né, que são as duas. Ambas, pessoal. A psicológica e a mediúnica, né? A psicológica, porque é o complexo da pessoa. É um lado dela, é um aspecto. Que complexo é esse? Na maioria das vezes, o complexo da sombra. Que vai se manifestar diminuindo ela. Olha, eles querem o teu mal, querem te diminuir, estão te enganando, estão tramando contra ti. Então, é o complexo da pessoa trazendo uma falsa informação. E aí ela acha que ela tem um faro bom ainda por cima. Ela acha que ela tem um faro bom. Então ela acerta uma intuição em 10 e aquela uma que ela acertou, ela usa como referencial para achar que ela tem uma perfeita intuição. Não é que ela não pode, de repente, acertar uma intuição. Pode, claro que pode, né, pessoal? Mas ela já tem esse olhar sempre enviesado, vai ser sempre pro mal essas intuições. Vão ser sempre pro mal, né? E mediúnica, por quê? Porque ela pode passar por obsessão espiritual. Os espíritos inferiores sempre trazem informações negativas. E se eles puderem, daqui a pouco, usar uma verdade para acertar, acionar a pessoa, vai ser pior ainda, porque no momento que aquilo se confirmar, ela vai dar largas aberturas à obsessão espiritual, né? A pior obsessão é aquela que traz a verdade misturada, com um senso, com um olhar avaliativo, depreciativo e negativo. Então, ela é falsa nos dois aspectos, tanto psicológico quanto mediúnico. E às vezes a pessoa até acha que é mediúnico e é psicológico, né? Às vezes ela acha a minha mediunidade, o meu mentor está me intuindo disso, e às vezes é algo psicológico dela, né? Então, a Joana de Anjos vai trazer isso, que muitas vezes os equívocos feitos em vidas passadas. Então, nós vamos ver aqueles senhores feudais que conseguiram a propriedade sobre a terra, de alguma forma, explorando aquelas pessoas que estavam ali vinculadas à terra e tendo que ter a sua fidelidade ao espaço, né, ao solo. Nós vamos ver todos aqueles que foram os religiosos, que fomos talvez religiosos, e nos utilizamos então da confissão para ter influência e poder sobre as informações, que de alguma forma tivemos um poder material, a Inquisição, as cruzadas, todo e qualquer tipo de perseguição. Nós vamos ter também os dramas matrimoniais, das traições, das intrigas, que de alguma forma ferimos os corações alheios, não sabendo transitar de forma madura dentro da questão afetiva e sexual. Então, muitas vezes, nós dissolvemos lares, nós dissolvemos família com o objetivo de entrar em relação com essa ou aquela outra pessoa. Então, nós criamos dramas e, de certa forma, aquilo vem como uma culpa que não é conscientizada. Então, ao invés de eu entrar em contato com a culpa, eu projeto no outro. Então, eu não sinto essa culpa e fico armado em relação ao outro. Então, Joana de Ângeles vai trazer esse aspecto, que é esse elemento de vidas passadas. Determinada vez, veio aquela notícia sobre um ciclista, se eu não me engano, o nome dele era o Lance Armstrong, uma coisa assim, né? Vocês me corrigem
se estiver equivocado, que ele foi campeão 8 vezes da Volta da França, que seria, segundo as pessoas que entendem do assunto, uma das principais provas do ciclismo mundial. E que ele trouxe à tona, num programa norte-americano de TV, a revelação de que ele tinha utilizado doping. Obviamente, ele perdeu todos os seus prêmios, né? Porque ele utilizou doping e ele que seria o maior ciclista aí da história, né? Na verdade, caiu por terra o seu mérito, os seus títulos. Claro que depois eu não acompanhei como é que se deu hoje em dia, mas na época que isso foi notícia, né? Eu lembro que acompanhei essa notícia. Claro que algumas pessoas disseram assim, não, mas isso já estava sendo descoberto, ia aparecer e ele foi na frente e correu. Bom, eu não sei se isso foi genuíno ou se foi uma estratégia, já que ele seria descoberto. O que importa é que bom que isso foi descoberto nessa vida. Que bom que isso veio à tona nessa encarnação. Porque um dos elementos desse transtorno, segundo a mentora, é que muitas vezes a maracutaia, muitas vezes a traição, muitas vezes o ato desleal não veio à tona. E a pessoa não teve que lidar com as consequências do seu equívoco. Ficou em segredo. E isso virou uma culpa inconsciente, e que agora também vai vir em forma de culpa, mas a pessoa, em vez de fazer o mecanismo de culpa, ela faz o mecanismo de projeção. Então, nós temos o fator reencarnatório, que é muito presente. Nós vamos ter um fator mediúnico, porque muitas vezes são os inimigos de vidas passadas, através dos mecanismos de obsessão espiritual, dessa troca fluídica que nós sabemos de caráter negativo, que são as trocas fluídicas obsessivas, em que a pessoa, então, através das leis de sintonia e afinidade, sintonia, né, a qualidade da vibração, e a afinidade, que é o assunto, o tipo de assunto, através dessas leis, ela abre sintonia com os seus adversários do passado. E aquela pessoa que ela lesou vai vir através dela e vai incuti-la. Então, essa paranoia vindo de uma obsessão espiritual, ou o espírito está incutindo a ideia paranoide, o que é muito comum, né? Porque daí a pessoa fica com medo, e com medo ela abre mais campo, ela se torna mais violenta e ela vem então a estragar as suas relações e falhar nessa vida, que é o objetivo do espírito vingativo, ou somente pela percepção, a sensação de que está sendo perseguido. E daí, como ela tem a sensação, e isso não corresponde com a realidade, ela acha que essa perseguição está oculta, que as pessoas estão fingindo, porque ela sente que está sendo perseguida. E às vezes é uma intuição daquele obsessor que está na sua volta, da presença. De alguma forma, através de uma mediunidade inconsciente, ela está tendo algum tipo de registro. Então tem a questão obsessiva, né? Bom, falamos da questão reencarnatória e a questão mediúnica obsessiva. Mas aonde que a questão reencarnatória e a questão mediúnica obsessiva vão abrir espaço naquela pessoa? E aí tem alguns pontos fundamentais, tá? Por onde que isso vai ocorrer. Primeiro, o conteúdo da pessoa. Quem é o lobo aí? Nós todos temos lobo dentro da gente, pessoal. Nós temos sombra, nós temos dualidade, nós temos um lado bonzinho e outro lado malzinho, né? No mundo de provas e expiações, luz e sombra fazem parte da realidade de todo ser humano. Tem pessoas boas e maravilhosas? Tem, mas com certeza elas têm guerra interior, elas têm luta, senão elas não seriam boas e maravilhosas. E, daqui a pouco, dependendo do contexto em que ela pode ser submetida, ela pode não ter o mesmo êxito em ser boa e maravilhosa como ela vem tendo, muitas vezes. Pode vir um lado arrogante, um lado traidor, um lado desleal, um lado corrupto, um lado sexólatra, um lado vaidoso, ou um lado que destrói a si mesmo para não destruir o outro, pode gerar um transtorno de pânico, pode gerar uma depressão, pode gerar uma grande desvalia, não é? Então, ou seja, todos nós temos sombra. E é uma grande ingenuidade nós acharmos que só há persona, que todo mundo é bonzinho, ou que todo mundo é malzinho, ou só há mal. Esses dois tipos de generalizações são muito perigosas. Ou todo mundo é bonzinho, ou todo mundo é malzinho. Ou o meu time, a minha religião, ou o meu partido político é o partido do bem, e o outro é o do mal.
Essa é a gênese da paranoia, porque nós temos um pensamento infantil que é incapaz de conciliar opostos e entender que os opostos fazem parte de toda a experiência humana. Mesmo que nem eu falei, mas as pessoas lindas, maravilhosas, se realmente são lindas e maravilhosas, com certeza o yin e o yang, a luz e sombra, as suas questões internas ali estão sempre em trabalho, estão sempre em conflito, estão sempre do que lidar com as questões internas dificultosas. E essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. No mundo de provas e expiações, nós não somos espíritos puros ainda. Nós temos aí o nosso passado delituoso de vidas passadas e que vem como tendência agora. E o nosso processo de sermos seres humanos é o processo da utilização do livre-arbítrio. A consciência, ela nasce do livre-arbítrio, ela nasce de fazer escolhas, e a gente faz escolhas certas, escolhas erradas, e aprende com isso, a gente vai elaborando, vai se diferenciando, vai aprendendo a ter uma relação mais elaborada, mais madura com os assuntos e com as pessoas à nossa volta. E o pensamento unilateral, que é ou é bom ou é mal, esse pensamento é um pensamento engessado, é um pensamento pueril, é um pensamento muito ingênuo, que leva realmente a esse tipo de percepção. É por isso aí que a pessoa muitas vezes se vincula a um tipo de liderança messiânica, em que são os grandes salvadores, e daí tem os casos de abuso sexual, de suicídio em massa, como nas seitas, né? Nós tivemos aquele caso aqui no Brasil de João de Deus, que era uma pessoa com uma grande mediunidade, um líder religioso, e de repente veio o lobo dentro dele. Né? Vem a questão dos abusos sexuais, de dos crimes, das questões delituosas muito sérias que vieram à tona, né? Porque todo mundo via nele somente o lado aparentemente bom, né? E daí esse sujeito também, né, na sua psicopatia, nas suas questões que eu não saberia dizer quais são, né, que nós até podemos desconfiar, mas eu não tenho o relatório íntimo da vida da pessoa para poder avaliar com maior clareza, mas algum tipo de psicopatia, algum tipo de transtorno mais sério, mais dissociativo veio à tona ali naquele ser, né, que se atribuiu esse mérito, se atribuiu essa luz, né, quando o Chico Xavier dizia assim, meu nome é Francisco, tu tira o Fran, fica o Cisco, muitas pessoas atacam e dizem assim, mas o Chico tinha esse jeito de se botar lá embaixo, ou é falsa humildade, ou então é um jeito adoentado de se colocar lá embaixo. Eu desconfio, meus amigos, que tamanho era o assédio que faziam a ele, que era um mecanismo, era uma defesa que ele usava necessária, bem necessária e bem utilizada, né? Porque olha como as pessoas botavam ele como uma divindade. E quando ele dizia assim que ele tinha muita coisa dentro dele que não estava bem, as maldades, as dificuldades, eu acredito. Eu acredito, é ele que está falando. Bom, mas será que a dificuldade do Chico é igual a do Alexandre? Talvez não, talvez. E como eu acredito que ele era um espírito muitos passos à frente, eu imagino, né, que talvez não fosse o mesmo grau de dificuldade, fosse uma personalidade mais íntegra, mas como eu não conheço pessoalmente, né, eu não saberia dizer, mas acredito eu, né, como é uma pessoa que eu admiro muito, acredito realmente que seja uma personalidade muito mais íntegra, um espírito muito mais elevado e que a sombra que ali estava já não seria mais tão densa e talvez já nem fosse a sombra perturbadora, como Joana de Ângeles nos fala, a sombra densa, mas as suas questiúnculas que ele conseguiu olhar no seu olhar mais esclarecedor, né? Então, quando o Divaldo fala assim, que não fiquem adulando ele, né? Vocês já viram o Divaldo ganhando prêmio, né? Chega a dar um banho de água fria em quem deu o prêmio. Ele diz assim, poxa, né? As pessoas dão os prêmios, os poderes na terra, os distintivos não querem dizer grande coisa, né? Ele agradece o carinho da pessoa. Isso sim, ele agradece a boa intenção, né? Mas muitas vezes é um balde de água fria porque vocês veem que ele faz um mecanismo de desidentificação, porque, ou seja, é aquela luta constante. Se ele parar essa luta, esse é o perigo. Ou ele deprime, ou ele infla, né? E daí, quando a pessoa infla, é chamado na psicologia como o sol do meio-dia, que é uma das piores sombras. O sol do meio-dia, o sol níger, que é o sol escuro, que é a que a pessoa é totalmente sombra, e ela acha que ela é pura luz. A pessoa se coloca como um deus. Então, tem algumas falas da pessoa. Então, eu nunca minto. Eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Uma vez, um vizinho meu, num prédio antigo que eu morei, logo que eu estava chegando naquele prédio, tinha uma reunião de condomínio, e como eu era novo, eu não me posicionei em nada na reunião, estava ali conhecendo as pessoas, era a minha primeira semana no prédio.
E daí tava todo mundo contra aquele vizinho que diziam ter feito coisas muito ruins, né? Daí, como ele viu que eu fui o único que não posicionei, na saída da reunião ele me encontrou na garagem e disse assim: Alexandre, eu nunca menti na vida. Na mesma hora eu pensei comigo mesmo assim: parabéns, você acaba de contar a primeira. Mas, pessoal, ele era tão honesto, que, coitado, as pessoas é que pegavam no pé dele. Todo mundo que desconfiava dele, olha só como ele era perseguido. Até a Polícia Federal um dia foi buscar ele. Olha como estavam pegando o pé dele. A polícia foi incomodar lá o coitado, né? Numa operação aí que teve na cidade. Mas eu acho que ele era uma pessoa tão boa que eles gostaram tanto dele que não devolveram mais o vizinho, tu acredita? A polícia levou ele e não devolveram o vizinho. Então, nós vemos como é esse sol da meia-noite, que é chamado, né? Que é essa inflação, em que eu sou puro sol, eu acho, eu sou pura luz e a pessoa é pura sombra, né? Já viram aquela frase do Hitler falando, né? Esse monstro quer tomar conta da Europa, essa sua sede de sangue sempre terá pessoas que abrem as portas da sua nação para esse destruidor que quer invadir a Europa. Era o Hitler falando do Churchill. Então, olha o que é a projeção da sombra. E ele era o único capaz de salvar, então, a nação alemã. Então, nós vemos esse tipo de engrandecimento que é fantasioso. E isso atrai as pessoas, principalmente dentro da ingenuidade, porque a pessoa ela tem uma certeza tão grande que até mesmo no teste psicofisiológico que mede os feedbacks fisiológicos de quando a pessoa está falando algo, se ela está tensa ou não, o famoso detector de mentira, ele não funciona. Quando a pessoa realmente tem graus de psicopatia, não funciona. Por quê? Porque ela não tem as reações fisiológicas de quem está mentindo. Ou seja, ela acredita na mentira. Ah, mas racionalmente ela sabe que está mentindo, racionalmente ela sabe. Mas moralmente ela acha que aquela mentira é uma correção da realidade, de que ela é o bem. Então ela pode ter roubado, ter matado, ter enganado, ela vai dizer que não. Claro que a memória dela sabe que sim. Mas ela se sente correta, ela se sente adequada. Então vejamos aí o grau de se achar na certeza, né? Ou seja, são indivíduos de uma estrutura psicológica muito mais deficitária, muito mais pobre. Mas nós temos que diferenciar uma coisa muito importante aqui, tá? Paranoia, esse esse termo da paranoia diz respeito de jogar ao lado, como a parábola, como algo que é falado para falar uma outra coisa, que tem um significado duplo. A parábola, por exemplo, é falar ao lado, né? Jogar ao lado. Então, nós falamos de uma coisa para dizer outra, né? A parábola do filho pródigo, a parábola da semente, da dracma perdida, da ovelha perdida. Então, Jesus não estava preocupado com a criação de ovelhas, de rebanhos de ovelha. Não era uma questão pecuária quando ele falava da ovelha perdida, ele estava falando de nós nos perdermos da nossa caminhada. Ele estava falando da nossa vida interior, da nossa trajetória. Ele estava falando da nossa relação com Deus, com a fé, daquele pastor que busca a sua ovelha. Ele estava falando do nosso princípio saudável, do self dentro de nós, que vai buscar a nossa personalidade que estava perdida. Ele vai falar de quando nós caímos pela sombra e fazemos o processo de nos recuperarmos, de encontrarmos tesouros ocultos que nós perdemos dentro de nós e nós passamos por um processo de autoencontro, da individuação. Ou seja, falava de muita coisa. Isso é parábola, é falar de uma coisa para dizer outra. Aí o Soli levantou a mão, pode falar, Soli. Boa noite, doutor Alexandre. Eu entrei mais atrasada porque nós temos os estudos da União Sueca justo no domingo até as 9h30 e por isso, perdão. Claro. É o seguinte, eu fiquei pensando uma coisa que você falou, é uma pouco que aliás você falou também lá em Assis, sabe? Interessante essa comparação assim que você fez. E era com relação à projeção, né? E também falando sobre a sombra. E depois, aqui, quando você falou que é a paranoia, né? Da pessoa, por exemplo, ela acredita tanto em si mesma, ou ela distorce a realidade para fazer para si mesma uma realidade melhor, digamos assim. A grosso modo, essa é o que eu estou compreendendo
essa parte da paranoia. Mas eu queria perguntar com relação ao, por exemplo, muitas vezes no trabalho, às vezes a pessoa fala por metáforas, por necessidade, e tem alguma coisa a ver com paranoia? Não, porque as metáforas, elas são naturais, são mecanismos, né, didáticos. A metáfora, a parábola, a colocação com mais de um sentido. E muitas vezes, pessoal, nós damos uma alfinetadinha nas pessoas, né? Nós temos também, ou seja, a troca feliz e infeliz no dia a dia faz parte. A paranoia é uma leitura de mundo, em que isso não é que a gente não vai ter desconfiança, pessoal. Se a gente não desconfiar nunca, a gente é bobo. Por isso que o Cristo já falava que nós precisamos ter a bondade da pomba e a sabedoria da serpente. Não é a bondade da serpente, que mitologicamente falando, simbolicamente, tá, pessoal? O bichinho não tem nada a ver com isso, né? Mas simbolicamente, a serpente seria a traição, seria o mal, e a pomba seria a bobinha, né? E também não vamos ter a sabedoria da pomba que é bobinha. Mas a bondade da pomba, que é um símbolo de uma leveza, de uma tranquilidade interior, da bondade, da paz, né? E a sabedoria, o que que é? Seria aquele olhar matreiro, como se diz. Aquele olhar que já está acostumado com a maldade, que está acostumado com as sombras humanas, dentro daquela colocação, né, de que nada que é humano me assusta, né? Então, muitas vezes, em termos de psicologia, a gente vê muita coisa. Então, a gente está acostumado com as sombras humanas, né? Mas esse acostumado pode virar uma sabedoria. Então, Jesus falava, o sentimento é bondoso e a atenção é de sabedoria. Saber, não, existe maldade. Jesus, o Cristo, ele percebia a sombra humana com muita facilidade, segundo a Joana. Dentro desse aspecto, eu só quer continuar a tua colocação ou pergunta? Com relação quando a gente trabalha, ou quando eu trabalhava, no caso, e para não falar para aquela pessoa, por exemplo, ela tinha um problema seríssimo da psoriase, e muitos diabéticos que têm a obesita, eles têm, ficam com a pele parecendo assim seda, né? E pode vir enormes feridas, que às vezes confunde-se muito a psoriase com a ferida da circulação, que não é a mesma coisa. E elas também têm Uhum. problema da circulação. E eu cuidava desses pacientes. Eu fazia os Uhum. exames e eu cuidava, mesmo fazendo mesmo os tratamentos mesmo, né? E então, Uhum. muitas vezes aconteceu assim, não é que eu queria mentir de jeito nenhum, mas é que estava lá com o neto com o olhão, olhando, né? E porque muitas vezes eles, por problema da língua mesmo, né? Então o neto que falava bem o sueco entrava junto. Então eu Sim. fazia assim um pouco de, sabe? Então eu pensei, meu Deus, será que isso aí não tem nada a ver com paranoia, não é? Porque fazia um pouquinho de metáfora, sabe? Falava de uma forma assim mais assim É, arrumadinha, tu tá falando ao contrário da arrumadinha para o paranoia. neto não ficar todo apavorado. Não, mas então tu tá falando até o solido, uma experiência que é o contrário da paranoia. Então tu distorcia a objetividade com o objetivo de acolher. Exato, alguma coisa É, assim. então não era. Tá, então antes eu ouvi a Gabriele, né? Eu já te ouço, tá, Gabriele? Mas vamos trazer um dado importante assim da questão da paranoia, tá? Eu vou fazer mais uma construçãozinha, daí eu escuto as próximas perguntas, que daí vai ajudar nesse aspecto, tá? Eu sou li. Uhum. Que é assim, a paranoia, então, que nem parábola, a construção da palavra, do termo vem daí, né? De algo que está ao lado, né? Uma coisa paralelo, vem de paralelo, tá? Ela diz respeito, então, a uma ordem oculta que nós não percebemos. Religião, olha só, religião e paranoia têm algo em comum. Porque o que que a religião tem? Existe uma ordem oculta que eu não percebo. Interessante. Então, a religião, ela parte da experiência dessa ordem oculta. A paranoia também tem algo oculto. E o que que é que está oculto, tá? O que que é que está oculto? E aí nós vamos fazer uma diferenciação importantíssima para que a gente não faça nenhum tipo de confusão entre o capítulo daqui, que é transtorno de personalidade paranoide, e a esquizofrenia paranoide, que é o que é mais popular, tá? Hum. Na esquizofrenia, a pessoa adultera a percepção, os fatos.
São fatos, ou seja, ela vai ter uma alucinação auditiva, vai ouvir coisa que não ouviu, sem contar as obsessões espirituais e uma mediunidade perturbada também, mas agora falando da alucinação em si, tá? Ela vai ter uma alucinação auditiva, ela vai ver coisa que não existe, ela vai ter uma alucinação visual, que nem eu falei, pode ter mediunidade perturbada junto, a gente não sabe, mas vamos falar aqui do transtorno, tá? Quando teve uma coisa, viu o que não era, tá? Ela vai contar uma história, o delírio daí, ou seja, delírio e alucinação. O delírio é uma distorção da cognição, um delírio tátil, ela vai sentir alguém tocando ela e ninguém tocou, né? Um delírio auditivo, um delírio, desculpa, uma alucinação tátil, uma alucinação auditiva, uma alucinação visual, ou delírio, que é uma distorção do pensamento, que é aquele delírio que ela vai dizer assim, que veio uma nave espacial querendo sequestrar ela, que ela ouviu os agentes do FBI, né? Então, eu lembro que uma vez eu recebi no consultório um sujeito que foi 2 ou 3 sessões. Ele só confiou aí no meu consultório porque ele me buscou, né? Ele era até de outra cidade, ele não podia buscar na cidade dele, né? Por causa do seu delírio. Ele achava que não podia, né? Por causa do seu delírio, que a polícia estava atrás dele. E daí ele parou de ir no meu consultório porque ele achou que a polícia já tinha colocado escutas nas tomadas. E ele dizia que ele confiava em mim, mas que eu estava sendo grampeado sem eu saber. E tudo ia ser usado contra ele. Daí, ou seja, a pessoa distorce o fato, que daí é na psicose, na esquizofrenia paranoide. Mas o que nós estamos tratando aqui é o transtorno de personalidade, ou seja, são sujeitos que não vão alterar os fatos. Eles não vão ter delírios e não vão ter alucinações, a não ser num momento de uma crise muito grande, podemos dizer assim, né? Mas isso não faz parte do seu transtorno de personalidade. Ele vai distorcer a intenção por trás dos fatos, entende? Ele vai distorcer que as pessoas estão armando, que as pessoas, a vontade das pessoas, a intenção daqueles que o cercam. E se ele achar que estão perseguindo, ele não vai criar algo tão estapafúrdio. Ele vai trazer algo que poderia ocorrer mesmo, né? Então, por exemplo, assim, a China está tramando contra o mundo, não sei o quê. Pessoal, todos os países tramam. Todos os países têm tramóia. Todos os países têm. Na China, se diz que a cada 3 chineses tem uma sociedade secreta. Isso é um termo, isso é uma brincadeira que existe lá dentro. Por quê? Que devido ao mandato celeste, que era o mandato das dinastias, um dos sinais que o imperador perdeu o mandato celeste era quando havia as convulsões sociais. Então não pode ter convulsão social. Se não pode, tudo é feito às escondidas. Se tudo é feito às escondidas, há muita tramóia. E se há muita tramóia, há muita paranoia também, e até um jeito paranoide de funcionar. Ou seja, se a China está lutando por hegemonia mundial, se tem coisa. Isso tem de tudo, tem de todas as nações, ou umas mais, outras menos, não é isso que eu quero trazer, se existe ou não. Mas vai ser o foco perfeito para se fazer uma teoria da conspiração. Vai ter teoria de tudo que é jeito, com cabeça e sem cabeça. Tá, pessoal? Vai ter assim. Eu ouvi falar que tinham chineses enterrados no Rio Grande do Sul. Enterrados! Ou seja, estavam vivendo embaixo da terra no Rio Grande do Sul para tomar o poder. Bom, então, vai ter teoria da conspiração, e hoje, na época da informática, né, parece que quanto mais informação, mais conspiração a gente tem, né? Então, tem de tudo. Porque isso são as sombras humanas. Nós temos realmente um planetinha, né? Muito delicado o nosso planetinha, né, pessoal? Nossa família humana que é constituído por nós, né? Começa com o olhar no espelho, tá, pessoal? Então, o sujeito com transtorno de personalidade paranoide, ele vai distorcer as intenções por trás dos fatos. Para a pessoa que convive com esse sujeito, não é perceptível. Vão achar que tem toque, que é chato, que é mão de vaca, como falam, né? Que é a mão fechada, né? Com o dinheiro, com o poder, com os haveres, que é mão de vaca, que é uma pessoa difícil, que tem o pensamento rígido, que é uma das características, é o pensamento rígido, inflexível, com uma baixa capacidade de fazer insight. Pode ser inteligentíssima a pessoa, mas ela tem uma baixa capacidade de fazer insight emocional acerca de si mesmo, de se dar conta das suas próprias sombras e dificuldades. E aí, às vezes, pode ser um familiar difícil. E ninguém se dá conta que dentro do mundo interno dela é um sistema de paranoia, de vigilância, que ela está vigiando a família, está vigiando os vizinhos, ela tem poucos amigos. Então, e ela tem um senso de justiça muito detalhado, muito detalhado.
Porém, tem um ponto aí desse senso de justiça muito detalhado e refinado. Ela está sempre sendo sacaneada. Qualquer relação comercial, familiar, ela está sempre por baixo. E aí ela está sempre sendo enganada nesse senso de justiça. Ela está sempre sendo roubada, nunca ao contrário, né? É sempre ela a vítima nesse senso. Gabriele pode trazer a tua dúvida. Gratidão, Doc. Oi, obrigada. É um detalhe que não é para aprofundar, mas só para saber o que eu estou pensando, faz sentido. Você falou sobre que, né, quando você tem algum, quando você estava descrevendo, né, e acontece algum problema e a criança está presente, não discutir com ela porque ela não tem capacidade emocional, né, de lidar com alguns problemas e aí você pode provocar, né, alguma coisa na infância que traz a paranoia para depois, né? E aí a minha pergunta é, nós como adultos e fazendo terapia, participando desses estudos, talvez uma fala simples, mas que talvez ajude muito, é falar que a gente já está construindo ferramentas, porque por mais que eu acredite que eu, por exemplo, não tenha uma paranoia por si, mas tem várias coisas que casam de vez em quando. E você fica falando assim, gente, realmente isso aqui faz sentido. E a partir do momento que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito medo que é muito irracional. É dizer, esse medo, você pode tentar racionalizar ele. Agora, você tem ferramentas de como lidar com isso, né? Ninguém vai te ferir, ninguém vai te fazer algo facilmente. É você ter uma conversa consigo mesmo, dizendo que quando criança você não teve a oportunidade, mas agora você tem a parte física e emocional para lidar com isso. Eu não sei se você conseguiu entender meu ponto. Uhum. Um pouco, acho que eu entendi, Gabriele, no sentido assim, não é que a gente não vai ter medo e desconfiança. A paranoia é um adoecimento da desconfiança. Essa desconfiança, ela se tornou universal. Vamos imaginar assim, tá? O transtorno de personalidade paranoide é uma desconfiança universal. Desconfiança a gente vai ter, meus amigos. A gente pode ter desconfiança, seja para tentar entender as relações, seja de uma forma de ter um autocuidado, porque às vezes o self nos traz assim, olha, fica mais atento nessa relação, né? E às vezes essa desconfiança ela é alimentada por um complexo psicológico que vai fazer a gente enxergar onde não tem. E aí, mas qual que é o diferencial, né, Gabriele, quando a gente está sendo tomado por alguma desconfiança? O bom senso que a gente vai tendo, né? Por exemplo, bom, no Brasil é muito comum que às vezes as pessoas, tu vai no mecânico, tira uma peça do carro, né? Tu recebe uma faxina em casa, pode levar alguma coisa, né? Então, às vezes, a gente pode ter alguma desconfiança. Mas se aquilo fica muito presente, a gente usa os erros e acertos para se dar conta, poxa, será que dessa vez que eu desconfiei, será que era adequado? Será que era correto? Essa minha desconfiança. Se ela está em excesso, aí nós temos uma paranoia, né? Então, a paranoia não é uma desconfiança que a gente teve numa situação ou noutra. É algo que aonde a gente vai, isso está Eu prestes a acontecer. eu super entendo. Então, realmente, né, no fato que às vezes você tem uma coisa que é inexplicável, que seria a paranoia, de você ter uma coisa que não tem muito sentido, e você dizer, assim, eu, por exemplo, estou em terapia, mas entender que quando criança você não tinha ferramentas emocionais para lidar com isso, e agora como adulto talvez você tenha um pouco mais, isso ajuda muito, porque você pode Um dos dizer caminhos. É. é, essa é a questão de você falar, olha, as coisas não são tão ruins assim. Você pode tentar, sei lá, aplicar o bom senso, por mais medo que você esteja, mais desconfiado que você esteja, é tentar conversar com você, logicamente trazer isso para o seu terapeuta, mas é só aí. Eu acho só esse meu ponto, só. São mecanismos, Gabriele, tem É, muitos mecanismos, cada caso é um caso, mas muitas vezes esses mecanismos são muito bem-vindos, Gabriele, porque realmente a pessoa introjeta aquilo, né? Tem um sujeito, uma vez que foi trazido na casa espírita, uma questão de um imigrante, eu não lembro se era polonês, o que foi, que tinha muita dificuldade, porque ele tinha. A família dele toda perdeu os seus bens, ainda na Polônia, né? E vieram para o Brasil. E eles perderam por algum tipo de perseguição política. E ele gravou isso. Ele era muito pequeno, então ele não lembra de nada, mas só que a família não conseguiu elaborar, não conseguiu fazer um mecanismo de perdão,
ficou a vida inteira lamuriando daquilo, que era uma família muito rica e chegou aqui em estado de indigência, de pobreza, e fez um processo que esse sujeito, então, começou depois na vida adulta, a dirigir entre aspas, assim, um império, né, comercial, mas tudo às escondidas, a família nem sabia que o sujeito tinha tanta coisa, né? Então a família lá minguando para conseguir pegar o ônibus, para pagar a academia, para fazer as suas coisas, e depois descobriu que o sujeito tinha dinheiro quase para comprar jatinho, né? Tinha bastante coisa, ou seja, mas vivia com esse medo, não compartilhava nem com a família o quanto tinha bens, o quanto tinha avançado comercialmente, tinha um grande medo de ser traído pelos próprios familiares, né? O que dirá para esses familiares se relacionar, para os filhos e filhas, né? Ter suas namoradas, seus namorados, qualquer pessoa que se aproximava, era para tentar dar o golpe do baú. Existe golpe do baú? Claro que existe sombra, né? Então, Gabriel, tem muito uma coisa assim, olha, eu tenho medo de ser assaltado a todo custo, então, posso ser assaltado? Posso. E pode ser muito ruim, mas eu posso lidar com isso. Eu posso, né? Se eu perder minha carteira, se levarem meu dinheiro, eu posso lidar com isso. O que que eu Uhum, posso fazer? Então, eu vou cuidar do horário que eu saio na rua. Em determinada ocasião, tinha uma senhora que ela não saía na rua à noite. Ela via um assaltante a cada esquina. Ela tinha uma coisa muito séria em relação a isso, né? Ela tinha muito, muito, muito medo. E aí, durante muito tempo, eu não conseguia entender de onde é que vinha esse medo tão forte, tão grande dentro dela, dentro do sistema dela, né? E aí tinha um trauma muito presente. Ela nunca tinha sido assaltada na vida, olha só. uhum, Geralmente é um tipo de estresse pós-traumático que a gente vê em pessoa que foi assaltada, foi colocado revólver, ou perdeu um familiar, né? E ela ainda tinha um marido que também tinha o mesmo trauma. E ele já tinha sido assaltado, sim, né? Antes de conhecer ela. E daí os dois tinham o mesmo trauma, eles compartilhavam. Mas daí depois veio na história dela que quando ela era criança, ela morava num lugar muito bonito, na zona rural, e ela não podia sair de casa porque era perto de um presídio e se tinha medo que os presos fugissem. E ainda aconteceu que uma das poucas vezes que ela saiu de casa, apareceu um preso fugido. E a mãe teve que botar todo mundo pra dentro de casa, era uma pessoa perigosa, tudo. No fim não aconteceu nada, mas a mãe criou os filhos assim. Imagina tu numa zona rural maravilhosa, no meio da natureza, trancafiada dentro de casa. Deve ter sido horrível esse tipo de experiência, né? E ainda era uma pessoa também que teve um trânsito depois na questão do aborto, muito séria, né? Que é uma pessoa que trabalhou na área da saúde e ela trabalhou com abortos, né? Uma coisa muito séria. E isso ficou marcado depois. Ela tinha uma perseguição espiritual depois, né? Daqueles espíritos que foram lesados daquela forma. E era uma pessoa assim, como não era uma pessoa espírita, né? Ela não tinha noção assim dessa questão. Ela inclusive era muito religiosa, mas ela dissociava nesse aspecto, né? Então ela estava passando também por perseguições espirituais que ela não estava se dando conta, mas ela tinha esse medo, né? Ela não é um caso necessariamente aqui, pessoal, de paranoia, o caso dessa pessoa, mas era um caso de estresse pós-traumático e de um medo muito grande. E de outros tipos de medo. Poderia se tornar paranoia? Poderia, né? Era uma das possibilidades de adoecimento. Então, nós vemos, assim, que fatores determinantes. Transtorno de personalidade paranoide. Eu não sei se eu te respondi, Gabriele. Qualquer coisa tu me fala. Tudo certo? Ótimo. é. Olha, obrigada. Não, só a questão é que, tipo, quando crianças a gente talvez não tenha ferramentas, mas como adultos estudando e se Isso. autoconhecendo com autoconhecimento e estudando e tendo também ajudas, né, de profissionais, a gente consegue transpassar, seja uma paranoia ou algo parecido. E isso é muito interessante você trazer isso, é só isso. E aí, É. e o espiritismo tem uma grande ferramenta, porque na psicologia a gente entende que se algo ruim acontecer, a gente pode lidar com esse algo ruim. Mas existem fatalidades. Tem um limite, né? E dentro da espiritualidade a gente entende que para o espírito o grau é ainda maior de possibilidades. Mesmo que aquelas ditas fatalidades na Terra ocorram, ainda o espírito sobrevive. Ainda o espírito lida com isso. Podemos passar por perseguições e morrer em fogueiras, né? Mas o espírito pode lidar com isso. Não estou dizendo que é fácil, né, pessoal? Não estou dizendo que é simples. Mas essa fé mais robusta, a fé, ela trabalha na cura da paranoia.
Porque a fé é uma noção de conexão com Deus, com um senso de justiça, com um senso de equilíbrio, em que nós passamos a entender que a sociedade é injusta, mas as leis da divindade não. Elas não são injustas, e elas são, inclusive, amorosas. Então, a sociedade, sim, a gente pode passar por coisas muito difíceis, tomara que não venhamos a passar, mas se viermos, ainda assim, isso não é o final da linha para o nosso ser, pois nós temos a eternidade e todos aqueles que passaram por perseguições também serão aqueles que, lidando com essas questões, ou já fomos os perseguidores, e também lidando com essas questões, vai chegar um momento que isso não será mais realidade dentro. Nós não teremos mais necessidade de passar por isso, porque aquilo é algo muito passageiro, pessoal. É algo muito passageiro. Então, a espiritualidade, a noção da vida após a morte, da mediunidade, da comunicação, intercâmbio mediúnico, ele dá essa fé, ele dá essa coragem, porque ele nos ajuda a relativizar, que é uma coisa que o sujeito com transtorno de personalidade paranoide não consegue fazer. Então, nós vimos assim, que diferente da psicopatia, né, da esquizofrenia paranoide, esse sujeito ele é mais íntegro do que o paranoide, que dissociou e está vendo coisa que não tem, vem uma invasão extraterrestre, o serviço secreto está investigando ele, tem toda uma coisa, às vezes até de grandeza por trás, né? Porque, o que o serviço secreto, o que o FBI quer comigo, né, pessoal? A gente pode pensar isso também, né? O que o FBI tanto quer comigo, né? O que as pessoas tanto querem me humilhar, né? O que elas querem tanto em mim, né? Tu vê que a pessoa se coloca no centro do universo, tá, pessoal? Tem uma questão narcísica aí muito forte, né? Então, nós vimos assim, que diferentemente disso, não é que ela distorce fatos, ela não vai trazer fatos distorcidos, tá? Mas ela vai distorcer a interpretação dos fatos e a intenção. Ela vai interpretar os fatos como perseguição moral, ela vai interpretar os fatos como humilhação, ela vai trazer como aquilo se falou para humilhar ela, né? Ela vai trazer a intenção das pessoas. E quando que isso é paranoia, né? Porque a gente pode ficar incomodado com alguma perseguição real ou da nossa cabeça, tá? Porque isso vai acontecer muitas vezes, tá, pessoal? A paranoia é quando isso aí é algo generalista, é algo geral, é algo persistente. Nós nos relacionamos com o mundo através disso e a gente não se dá conta. Então, nós vemos que o transtorno de personalidade paranoide, ele só parece um sujeito mais difícil. Outra característica, ele tem uma rigidez interna, que nem eu falei há pouco. Ele tem uma dificuldade de fazer insight, de fazer uma flexibilidade, de pensar assim, poxa, talvez seja a minha forma de olhar as coisas. Ou então, o sujeito se equivocou mesmo, mas ele também foi legal de outra forma. Isso aí, que pena, eu vou chorar o luto de uma amizade que eu descobri que não era tudo aquilo, então o sujeito tem luz e sombra, né? Ele poderia não ter feito, ele fez a partir daquele momento. Não quer dizer que o outro sujeito é certo que vai acontecer a mesma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso faz parte do mundo, né, pessoal? Existe dor, existe crime, existe dificuldade, não é essa a questão. A questão é a gente poder olhar de forma madura para isso. O Cristo que via a sombra humana, ele não ficava lá assim, não. Quem é que vai me sacanear? Quem é que vai puxar o meu tapete? Não, é o perdão aos inimigos. É o perdão às ofensas. Ele podia fazer uma super materialização ali e humilhar qualquer pessoa. Ele podia sair daquela cruz dando estrelinha e salto mortal, né? Com o fenômeno, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fazia, porque para ele não era uma possibilidade, seria um grande equívoco. Para ele não teria valor algum aquilo, né? Ele não pensava como uma possibilidade válida, porque ele não tinha essa paranoia, ele não tinha essa desconfiança. Ele chorava a sombra humana. Ele chorava pela iniquidade, ele chorava por ver assim o quanto nós teríamos ainda muito de nos transformarmos. A Joana de Ângeles fala muito disso, né? Que o Cristo poucas vezes era visto sorrindo, mas muitas vezes chorando, mas um choro não de desespero, né? Mas um choro sim de percepção das nossas sombras humanas. Então, uma outra característica é que o sujeito se acha acima dos outros. A sua percepção tem um grande narcisismo, mas que é uma reação a esse narcisismo a um grande sentimento de inferioridade não conscientizado. Então ele se acha frágil. Quem se acha frágil vai ter medo de tudo e de todos mesmo. Pode falar, Maria. Uma pergunta, Alexandre. Já estudamos a personalidade histriônica e narcisista. E eu vejo, né, muitos elos entre elas. Por exemplo, um que tem personalidade paranoide, ele poderia ser histriônico também?
Olha, o transtorno de personalidade, isso é só uma conceituação, tá, pessoal? Mas dentro da conceituação, eh, ele não teria os dois transtornos ao mesmo tempo. Não teria comorbidade de transtorno de personalidade, que é algo central. Mas teriam coisas que se adicionam. É um comportamento diferente, né? Geralmente o indivíduo paranoide, as suas reações não são tão exageradas quanto o histriônico. Uhum. Ele, Aí teria que de fazer certa um forma, diagnóstico diferencial é, para os dois, não? é. Sim, ele tem um exagero sim, mas um exagero interno. Ele pode sim se envolver com as histerias demais. Ele pode sim ter alguns aspectos histriônicos, mas não é uma característica que acompanha tanto, né? O histriônico tem aquele excesso de energia, né? Sentir, uma emocionalidade muito grande que toma conta da pessoa, né? Seria por um outro aspecto. Às vezes são pessoas até mais contidas, muitas das vezes a pessoa com transtorno paranoide. Vai parecer muito uma pessoa com toque, mais introspectivo, mais fechado no mundo dele, né? Às vezes até pode ser, alguns colegas até pode se ver como uma pessoa com honra também, né? Olha, é um sujeito que é meticuloso no seu trabalho, vai te entregar um trabalho bem direitinho, não tem problema. Às vezes a pessoa pode ter valores, sim, com toda certeza, mas ela tem esse jeito armado e obsessivo, né? Ela tem muito mais comorbidade, Maria, com o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, com o narcisista, isso sim, né? Porque tem aí um aspecto narcisista, que é uma compensação, né? E aí que tá. O ponto central é a sombra. Eu vi que alguém colocou ali sobre o Jekyll and Hyde, né? Deixa eu ver onde é que abre o chat aqui, né? É. Outra coisa, Alexandre, Uhum, você disse, não? A pessoa, ela uhum, tem não é, vamos dizer, delírio, não são delírios, são uhum. pensamentos que as pessoas estão traindo, que as pessoas estão armando contra ela. Mas se ela tem esse pensamento e, de repente, quando acontece algo, ela volta atrás, ela consegue dar conta que ela está equivocada, estaria nesse transtorno? Dificilmente. Dificilmente, Maria. Ela não faz esse Ela insight. não faz, não? Ela não faz. Não tem o insight. Ela tá certa, né? Claro que às vezes ela pode ver que tá equivocada, uma coisa assim, né? Fica, poxa, desculpa, mas é muito difícil. A pessoa pedir desculpa, né? Ela sempre na raiz, ela acha que pode ser. Se ela viu que se equivocou, mas é que tem que estar armado mesmo, porque ela pode ser traída a qualquer momento. Então ela tem muito medo, assim, as pessoas que ela confia, ela não é que ela não pode amar, mas é um amor muito adoentado. Ela tem um grande medo que aquelas pessoas venham atrair ela, venham fazer mal. Realmente, nós temos aí traições, nós temos questões, ou às vezes transgeracional, familiar, ou da própria história da pessoa que não foi bem elaborada aquilo ficou no cerne da personalidade da pessoa. Imagina o caso desse polonês que precisou ficar elaborando o conflito do pai, em que o pai, né, foi sacaneado, foi traído por familiares, passou perseguição política, perdeu tudo. Não deixa de ser um choro de, poxa, eu não tive meu pai inteiro comigo. Eu não tive ele lépido e faceiro, me ensinando a me proteger do mundo adequadamente, de um jeito que não me impedisse de amar o mundo e confiar no mundo. Ou seja, a sabedoria, né? Ou seja, tem um grande luto aí. Só que, claro, isso aí é uma super análise que nós estamos falando aqui, né? Que não é bem assim para a pessoa se dar conta, porque a pessoa dificilmente vai buscar até terapia, porque buscar terapia é mostrar o seu lado frágil para o outro, é poder se sujeitar a algo e a alguém, né? Então, são indivíduos que vão dizer que terapeuta, psicólogo, psiquiatra, só quer ficar com o dinheiro da gente. Só quer ficar com o nosso dinheiro a todo custo, né? E são indivíduos que às vezes também querem ficar com o dinheiro a todo custo, só que não conseguem fazer insight em cima disso. Então, antes de ouvir as perguntas que tem aí, tem mais algumas, né? Já respondo. É um problema da sombra. Justamente que nem colocaram ali do Jekyll and Hyde, né? É um problema da sombra. A pessoa tem agressividades que não vêm à consciência. A Joana traz aqui um trecho que ela diz o seguinte: o indivíduo puritano que fiscaliza a má conduta alheia, projeta o estado interior que procura combater no outro, porque não se dispõe a fazê-lo em si, o crítico mordaz, persistente de olhar clínico para os erros e misérias dos outros, é portador de insegurança pessoal, mantendo um grande desprezo por si próprio
e compensando-se na agressão. Ele se justifica, ele se compensa nessa agressão, se sente fortalecido, então, em diminuir o outro. Quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto, inautêntica, exterioriza inconscientemente um estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativas para os próprios insucessos e erros. Teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Então a pessoa, no fundo, ela se sente sem estrutura emocional para se libertar dos conflitos, que nem a Joana de Ângeles traz. E é uma projeção da sombra, da sua agressividade, da sua violência que não é elaborada. A pessoa não consegue se dar conta que a agressividade está nela. A paranoia conjugal, muitas vezes, está falando da sua potencialidade traidora, ou que a pessoa trai, tem desejos, tem atitudes muito por baixo do pano, ou não tem, mas tem o conflito. Às vezes a pessoa até nem faz nada disso, mas ela tem o conflito, então é o puritano, né? Então, nós temos essa cisão que Freud falava, por exemplo, entre a santa e a prostituta. A santa é a esposa, a mulher de casa, né? O santo é o marido, o cara certo, correto, e a sexualidade é com a prostituta, com o prostituto, né? Com a outra pessoa, com quem está lá fora, né? Então, às vezes, a pessoa vai ter esse conflito, né? Em algum grau, ou impotência, ou escondido por baixo dos panos, né? Então, tem essa grande questão. A Andréia e depois a Denise. Boa noite. Alexandre, Boa noite. é possível nesse transtorno ter uma gradação, ter um peso, ou seja, uma pessoa tem bastante desse transtorno, a outra tem um pouco, ou seja, como se estivesse já começando a se curar, ou tem vindo a se curar de encarnações anteriores, algo assim, mesmo não tendo, como foi enumerado aqui, esses itens todos de característica que precisa ter, pelo menos 4 destes itens, ela tem já um peso nesses itens, ela já tem menos daquilo, né? Enquanto o outro teria muito, ou seja, há um peso, uma gradação. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é se a pessoa, quando começa em terapia, começa a trabalhar essas peças, esses conjuntos, essas ideias, trabalhar essas ideias de perseguição, com o tempo ela pode chegar a um equilíbrio e pode, durante um bom tempo, estar em equilíbrio, não ter esses sintomas, mas em um dado momento ter uma recaída. Isso quer dizer que não houve uma cura efetiva, ou seja, é possível uma recaída? São essas duas perguntas, sobre o peso e a gradação e a Sim. recaída. Uhum. Olha, André, é bem interessante a pergunta. Em termos de paranoia geral, que engloba muita coisa, existe cura, existe momentos mais intensos e momentos de maior saúde, de fato, né? A pessoa pode ter. O transtorno de personalidade, segundo a psicologia e psiquiatria atual, tá? Ele não tem cura, porque é a estrutura da personalidade. Mas o sujeito, ele vai amenizar os sintomas, ele vai amenizar, passando a se monitorar e rumando para um senso de compaixão. Esse senso de compaixão, porque às vezes não quer dizer que não sejam pessoas que têm valores positivos. Tem pessoas que têm valores muito positivos, mas eles não conseguem nem viver direito esses valores. Porque eles têm tanto medo de ser traído, de ser enganado, que a pessoa não vive aquilo de forma plena, de forma clara. Então, no Brasil está tendo muito forte a questão entre esquerda e direita, que é muito séria, porque nós temos as dores humanas e as sombras tomando conta de todos os tipos de manifestações políticas, tem sombra, né? E há uma questão assim de que é sempre o outro lado. E muitas vezes, quando os pacientes são muito ferrenhos, né, seja da esquerda ou direita, às vezes é engraçado que um está na sala de espera, né, dá um bom dia para o outro e troca, né? Em épocas de eleição, a gente é metralhado, né, no consultório, isso é bem comum, né? Parece que os pacientes só falam disso. Então, justamente eu convoco eles a dizer assim, então se tu tem valores muito positivos da esquerda, ou então tu tem valores muito positivos da direita, vive esses valores. Para de perseguir o outro, não acha que o problema é o partido A, o partido B, o partido C, né? Não é um problema de lateralidade, como se diria,
em neurologia, né? O sujeito que tem um problema com o lado esquerdo, o lado direito e de equilíbrio corporal, a gente chama, é um problema de lateralidade, né? Então, não vamos dizer assim que a solução, a paz no mundo e do Brasil é um problema de lateralidade, né? De esquerda ou direita, mas é um problema de alma humana, em que tem um colega da FEB lá de Brasília, né, o Alexandre Assis, que a gente estava conversando, ele me disse o seguinte, que dentro das proposições humanas, políticas, todas elas têm valores interessantes, valores sadios, na maioria das vezes vividos precariamente e de forma grosseira. Ou seja, a forma grosseira é e para incluir o meu, tem que excluir o outro, a todo custo. A pessoa não consegue fazer o que Edgar Morin falava da teoria da complexidade, que é conseguir integrar uma coisa e outra. E a gente precisa integrar uma coisa e outra para ser um ser humano saudável e viver a sua individuação. Com os meus filhos, por exemplo, eu tenho que trazer a ordem e eu tenho que trazer o amor e a afetividade. Como é que faz? É muito fácil ser um pai que só traz ordem, que é só disciplina e não tem afeto. Ou que só traz afeto e deixa fazer tudo, uma permissividade total. A criança vai adoecer de um lado ou vai adoecer de outro. Tem um modelo chamado sistema, tem o permissivo e o autoritário, que são duas doenças. E tem o modelo autoritativo, que é o que une a autoridade, regra bem clara, mas também acolhimento, validação e amor. É o mais difícil de fazer, mas é o mais pleno. Mas é o mais pleno. E qual que é a fórmula mágica? Não tem. E qual que é o estado total? Não tem o estado total, né? A gente está sempre aprendendo a ser pai, ser mãe, ser ser humano, conflito indivíduo-sociedade, corpo e matéria. Então, um indivíduo espiritualista, de fato, ele não tem conflitos com a matéria. Ele consegue cuidar do corpo como carro do espírito. Ele ama esse corpo e ele entende que o valor de uma encarnação, ele vai ter 10.000 reencarnações, mas ele tem o valor de uma encarnação, porque aquilo é um momento sagrado para o espírito. Então a encarnação, a manutenção do corpo tem valor, olha só, mas é um valor diferenciado. Não é um valor que o corpo é tudo, ou seja, é a união de opostos. Então, na política, na religião, na vida conjugal, esse ponto é importante. Então, um sujeito que tem transtorno, segundo os estudos atuais, quando é transtorno de personalidade, não muda. Mas a pessoa pode amenizar, tendo relações de se abrir um pouco mais, de poder confiar um pouco mais, de ter mais compaixão. Às vezes vai ser um indivíduo um pouco chato, mas a gente pode amar o chato, né, pessoal? A gente pode fazer uma campanha Ame o Chato. Você também é e não sabe, né? A gente pode ter essa campanha. Nós também temos nossos lados terríveis, né? Que às vezes nós não nos aguentamos, né? Então, nós poderíamos olhar para a própria sombra, porque o paranoide, ele não consegue olhar para a própria sombra. E a gente entende o que ele quer fazer quando ele diz o que os outros querem fazer. Querem Hitler dizia que Stalin queria invadir a Europa e os comunistas iam tomar conta. O que ele fez? Invadiu a Europa e tomou conta de tudo. Se a União Soviética podia fazer isso também ou não, também podia fazer. O Stalin, né? Ele tinha uma paranoia total. As listas negras do Stalin, que eu trouxe no capítulo do livro aqui, em que ele perseguiu os seus principais generais com medo de ser traído. Então, nós temos aí um problema sério da humanidade há muito, muito tempo, né? Que é a paranoia. E volta e meia ela toma conta. Jung, ele faz uma análise muito profunda sobre o período das guerras mundiais, falando que toda a sombra e o mal que o indivíduo não matou dentro de si, que é a morte simbólica, que sacrificar dentro de si o mal é transformar esse mal, ele buscou matar literalmente no inimigo. Ou seja, eram paranoias que tomavam conta de nações. De nações. Então isso é muito sério, pessoal, algo muito delicado. Por isso que o Cristo trazia o perdão aos inimigos, o argueiro e a trave no olho. Não importa que o inimigo esteja errado. O importa é que eu não seja, eu não caia junto. Se todos estamos caindo, se num período de transição planetária é uma grande crise moral da humanidade, o que importa não é nós apontarmos o dedo para a crise e para o erro dos outros. É nós tentarmos entender esse erro porque amanhã é nós. Se é que já não é agora. Amanhã somos nós, né? André, não sei se eu te respondi ao nível que tu Sim, queria. sim, respondeu. E a nível da gradação, pode existir, né? Só a Sim, nível sim, com da. certeza. Sim, Pode. pode, né? Ok. Pode existir, pode existir. Claro que esse sujeito ele pode se psicotizar também em determinado momento, né? Qualquer pessoa que psicotizar, né, daí já passa a ser uma psicose, uma esquizofrenia paranoide é muito mais séria daí do que o transtorno de personalidade, né? Ok. Obrigada. Claro. Denise?
Boa noite. Boa noite. Alexandre, eu gostaria de perguntar, se couber dentro da sua conversa hoje, se não, tudo bem, se você sabe de algum paralelo entre a personalidade esquizoide e o desenvolvimento no futuro da demência, porque Tá, a tem a personalidade parte, esquizoide. não, eu entendo a diferença dos dois, Uhum, não é? Eu só uhum, estou vendo os traços da demência, da, da paranoia dentro da demência, da suspeita e uhum. sentido de perseguição. Então, um indivíduo com uma personalidade paranoide, se existe alguma pesquisa, estatística, que leva isso no futuro, tem uma propensão talvez maior para desenvolver uma demência. Existe alguma Denise, correlação? eu não teria acesso agora, né, eu não estou atualizado, né, para te responder se existe uma propensão à demência. Mas eu acho que é uma pergunta muito válida, né? Dentro da visão da Joana de Ângeles, todo esse sofrimento, o adoecimento mental que diz respeito à rigidez, porque na demência às vezes tem uma rigidez muito grande, pode ser que por um fator psicossomático, essa demência tenha sido alimentada por todo tipo de rigidez mental anterior, né? Pode ter sido um fator. Como a demência ela é muito ampla, ela diz respeito a vários tipos de doenças. Existe uma demência que tem uma questão psicológica muito forte, um fator psicológico, outras são neuronais, outras têm respeito ao sistema endócrino. Desculpa. Eu É algo diria a muito demência do amplo. Alzheimer, Ah, uhum, não frontolobar, não. Eu estava me uhum. referindo, não mencionei isso. Uhum. Daí eu já não saberia te responder, Uhum, Denise. tá. Mas fica a dica para pesquisarmos, né? Ok, obrigada. Tá. Pessoal, é, já estamos na hora, é isso, né? Então, a questão da paranoia, meus amigos, já finalizando, olha que a voz tá diminuindo aqui, que nós tivemos que botar no condicionado bem forte, porque aqui tá bem quente, pessoal. A questão da paranoia, ela traz sempre uma relação com a sombra projetada. Nós estamos numa fase muito delicada da criatura humana, em que realmente as transformações são muito rápidas, muito intensas e instantâneas. Estamos aprendendo a viver. As dores, elas vêm à tona a todo custo, pedindo equilíbrio do nosso ser e discernimento, a fim de que nós não enlouqueçamos da mesma forma. Não se trata a saúde na vida humana em não ser lesado. A Joana de Ângeles vai nos trazer no livro Em Busca da Verdade que a individuação, a integração da personalidade e também, principalmente, algo muito maior do que isso, que a própria evolução do espírito aqui na Terra, inclui ser perseguido e ser eleito. Passar por dificuldades e elaborar essas dificuldades, assim como ter momentos felizes, agradáveis, de confiança e de entrega. Todo esse set list, todo esse manancial de diferentes experiências, ele vai completar o indivíduo dentro do seu cabedal. Olha, minha voz está indo embora. Não é Bezerra de Menezes, tá, pessoal? Parece uma bezerra, mas não é o irmão Bezerra. Faz parte da própria vida. Então, nós podemos entender, então, na paranoia. Olha só, já tomei água. Estamos na hora já, né? Mas vamos já encerrando, né, pessoal? Estamos na hora. Eu acho que alguém vai ter que fazer a oração de encerramento para mim, né, pessoal? Pelo jeito, porque até a garganta tem horário, fechou bem no horário aqui do nosso fechamento, né? É mais importante do que nós olharmos a sombra nos outros, é olharmos dentro de nós, porque isso vai nos trazer uma trajetória muito feliz.
uma trajetória de nós nos desarmarmos, vem a força verdadeira. E a fé vai nos trazer isso. A criatura humana é endereçada ao bem, é interessada ao amor. Ela tem em si a capacidade de conciliar opostos, de conseguir realmente fazer esse périplo. Então, espero que tenha tido, olha só, que esse encontro possa ser um incentivo a estudarmos estas sombras com maior clareza, buscando sempre esse ponto de entendimento. Meus amigos, peço que façam a nossa oração de encerramento. Quem gostaria de fazer? Posso fazer, bem, Alexandre? Jesus amado, amigo das nossas almas, Madre Joana de Ângeles e os espíritos queridos que estão envolvendo todo esse trabalho maravilhoso, envolvendo nesse instante o doutor Alexandre amado, pedindo, mestre amado,